Salve, salve família, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje vamos dar continuidade um pouquinho à nossa série de como jogar Magic, tá bom? Hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre artefatos e encantamentos. Artefatos e encantamentos. Aqui tem até criatura, aqui tem até uns bichos muito aqui. Bora aqui que eu entrei as cartas, bora. Senhores, antes de tudo, gostaria de pedir para vocês todos que possam dar um like e compartilhar o vídeo. Possam dar fazer comentários, porque essa série de vídeos surgiu de comentários que teve nos vídeos passados, tá bom? Vamos lá. Antes de tudo, nós sabemos que permanentes são coisas que ficam no campo, certo? Artefatos e encantamentos são permanentes. Começaremos com os artefatos, tá bom? Os artefatos eles são, por exemplo, esse daqui, ó. Refrator de energia. Fala, refrator tá refletindo isso pra caramba isso aqui, né? E é 2 manas, um artefato. Quando ele entra no campo de batalha, você compra uma carta. E você paga 2. Você paga 2 e adiciona mana de qualquer cor. Certo? Então, um artefato. Suponhamos aqui, eu tenho 2 maninhas. Suponhamos assim, eu tenho 2 maninhas, tenho uma ilha aqui. E uma planície aqui. Isso daqui é a minha mão. Suponhamos assim. Isso é minha mão. Passo mana, passo turno, mana, certo? Pago 2, refrator de energia. Entrou, então eu compro uma outra carta de Magic, certo? E entrou, eu comprei uma carta. Desviro, compro mais uma carta. Aí o que acontece? Ele tem um efeito que eu pago 2 e adiciono uma mana. Eu tenho uma mana a mais na minha pool. Não posso ser nada que minhas cartas aqui são muitas manas. Mas a ideia é que um artefato ele é uma carta que entra no campo e ela tem algum efeito. Tá bom? E são os artefatos. Para mais exemplos, tem alguns outros artefatos, por exemplo, o Elsewhere Flask, é 2 manas, quando ele entra você compra uma carta. Você pode sacrificá-lo, enviá-lo para o cemitério, escolher um tipo de terreno básico, que é planície, ilha, montanha, pântano, floresta. E cada terreno que você controla se torna um terreno daquele tipo até o final do turno. Isso daqui é muito forte. Se você está zicado ou coisa assim, isso daqui te deszica facilmente. Isso são os nossos poderosíssimos artefatos. Tá bom? Então tá bom, até agora sabemos que são um pouquinho dos artefatos. Isso são artefatos, vou deixar aqui em cima. Nós temos também no Magic coisas que são as criaturas artefatos. Vou começar com isso aqui. Esse é o Ornitóptero clássico e é 0 manas, ou seja, não custa nenhuma mana. Voar 0/2 historinha. Estou com ele na mão e eu o conjuro. Ele é um artefato, ou seja, ele é o tipo de, ele é uma criatura artefato, perfeito, tipo Ornitóptero. Por ser uma criatura, ele pode atacar, pode defender. E não pode atacar no primeiro turno, porque apesar de ser um artefato, é uma criatura, tá bom? Então aí é só compartilhe o tipo e mantemos as regras da criatura, tá bom? Vamos pra cá. Nós temos os veículos. Artefato veículo. Veículos são uma mecânica muito interessante, tá? E tem efeito aí, né, que é quando ele atacar, exílio no final do combate, em seguida eu devolvo transformado, né? Nessa coleção, tem muitas cartas de Magic que elas transformam. Essa é uma carta dupla face porque ela transforma quando as condições são cumpridas. Por exemplo, eu conjuro ele e assim, no grosso, lá ele, ele não faz nada, tá bom? E é um artefato e já era. É um veículo, né? Os veículos, eles podem ser tripulados, tá bom? Um veículo, para que seja tripulado, é necessário que você vire
cartas de criatura suficientes igual, com poder igual ou superior ao tripular. Por exemplo, essa criatura é uma criatura de tripular 4, ou seja, pelo menos 4 de poder necessita ser virado para que nós tripulemos ele. Um exemplo, suponhamos que eu tenho essas duas cartas na minha mesa. Ignoremos o que elas fazem, por enquanto. Uma delas é 3/3 e uma é 3/5. Eu viro a criatura para que ela tripule este veículo. Como o poder dela é 3, e aqui é tripular 4, não funciona no 100%. Eu tenho que virar uma outra criatura. Agora eu tenho 6 de poder tripulando apenas um 4, ou seja, vai funcionar. Quando um veículo é tripulado, ele se transforma em uma criatura. Ele passa a ser uma criatura artefato. E ele pode atacar e bloquear. Caso contrário, caso ele não esteja tripulado, ele não pode fazer uma dessas duas coisas. Tá bom? Esses são os nossos veículos. Tá bom? E, finalizando, nós temos os equipamentos. Eu, que vos falo, não sou um grande fã de equipamentos, para ser honesto. Não é o meu estilo de jogo, usar equipamentos, mas está no Magic, então está aí, né? Muito simples, mesma coisa, custo de mana, artefato. Alguns equipamentos têm efeito quando entram no campo de batalha, este não tem. Mas aí diz assim: a criatura equipada ganha +1/+0 e tem ameaçar. Ameaçar só pode ser bloqueada. Não pode ser bloqueada, exceto que seja por 2 ou mais criaturas. Certo? Sempre que a criatura equipada causa dano de combate a um jogador, você cria um jogador uma batalha. Você cria uma ficha de tesouro. Tá bom? Tesouro é uma ficha que você sacrifica e gera uma mana. Tá? Eu tenho aqui uma ficha de tesouro para mostrar-lhes. E então prosseguiremos. Mas a ideia é muito simples para os equipamentos, tá bom? Equipamentos devem ser equipados em criaturas, aí sim nós teremos o potencial máximo, por assim dizer, da carta, tá bom? Senhores, estou buscando a ficha, não encontrei a ficha. Problema de todos vocês, não é mentira. Depois eu mostro a ficha para vocês. Vou dar um pequeno cortezinho. Que aqui está a ficha de tesouro. Tá? Vamos lá para a parte prática, certo? Suponhamos que esta aqui seja a minha criatura. Eu tenho 2 manas aqui, certo? Certo. Tenho meu ornitóptero, tenho meu equipamento. E tem o custo de equipar. Para que ela seja equipada, necessita que paguemos o custo de equipar. Pago 2 e anexo aqui. Ela ganha +1/+0, ou seja, agora ela é uma 1/2 voar. Então eu posso atacar o jogador alvo. E quando dá dano, eu faço um tesourinho. Equipamentos são assim na base do equipe, tá bom? Quando são equipados, os poderes deles são mostrados, tá bom? Senhores, é isso que foram os nossos artefatos, tá bom? E a ficha é um artefato também, tá? Vamos lá. Vamos passar para os equipamentos. Mentira. Para os encantamentos, tá bom? Os encantamentos são bem fáceis também. E são no Magic, né? Uma classe permanente que eu gosto bastante, tá? Eles são aqueles que nós fazemos, eles ficam na mesa e fazem efeitos regularmente ou tem um efeito contínuo, tá bom? Então tá bom. Então é isso. Nós temos, eu vou mostrar para vocês hoje só apenas 2 tipos de encantamentos, tá? Primeiro estão os encantamentos comuns, que são aqui encantamentos. Por exemplo, isso aqui é intimidação, 5 manas, 2 manas genéricas e 3 manas pretas. Encantamento. As criaturas que você controla só podem ser bloqueadas por criaturas pretas e criaturas artefato. Isso é uma maneira de que
Caso o seu oponente esteja jogando com algum deck Mono Blue, Mono Blue, Mono Red, tá? Um Izzet da vida, coisa assim, um Boros, não poderão parar você, né? Se o seu oponente esteja jogando com deck azul e vermelho, branco e vermelho, azul e verde, não poderão bloquear as suas criaturas, tá bom? A menos que eles tenham criaturas artefato ou criaturas pretas. Isso daqui você fez, fica na mesa, é uma permanente, não sai de campo, tá bom? O efeito não para, a menos que alguma carta diga que pare, mas fez, fica na mesa e o efeito é contínuo, tá bom? Esses são nossos poderosíssimos encantamentos. E nós também temos um tipo de encantamento que é o encantamento aura, tá bom? As auras, elas encantam as criaturas. Auras encantam criaturas. Vamos dar um exemplo aqui, essa aura aqui. Forma aquosa. Encantar a criatura. A criatura encantada não pode ser bloqueada. Toda vez que a criatura encantada atacar, use evidência 1. Evidência, você olha a carta do topo e a põe, ou a deixa no topo, ou pode colocar no fundo do seu deck. Vamos exemplificar aqui rapidinho. Suponhamos que isso daqui é o meu campo e eu tenho uma forma aquosa na minha mão. E o meu oponente tem uma criatura no campo dele para bloquear. Tiraremos isso porque isso não está no campo. Beleza, o que acontece? Eu vou explicar isso mais no vídeo de combate, no vídeo do turno, do combate e tudo mais, mas isso vai funcionar agora. No Magic, quando nós atacamos, nós viramos a criatura e atacamos o outro oponente. E caso o oponente queira, ele pode bloquear. Nesse caso, ele bloquearia e minha criatura morreria, porque ela tem 3 de poder e 3 de resistência. A criatura do meu oponente tem 3 de poder e 5 de resistência. Está bem? Então, é um pouco inútil eu atacar. Se eu faço a forma aquosa, eu encanto a criatura, está encantada. Eu ataco ele, ela não pode ser bloqueada e eu uso Dovidência, ou o topo do meu deck, e deixo no topo ou no fundo. As auras são de poderes variados com efeitos diversos. Essa é apenas uma delas. Há milhares não, acho que centenas de auras, tá bom? Senhores e senhoritas, senhoras, damas, cavalheiros, gentlemen, hoje isso foi o que nós iríamos falar sobre artefatos e encantamentos, tá bom? Um deck deveria conter artefatos e encantamentos para que ajudem a estratégia do deck e ajude que o deck possa rodar melhor, tá bom? Senhores, obrigado pela atenção, obrigado pelo... Opa, toma aqui esse humano aqui, ó. Obrigado pelo carinho que vocês estão tendo comigo, os apoios nos comentários, muito obrigado. Deem um like se vocês gostaram do vídeo para que nós possamos continuar com o nosso trabalho, tá bom? Obrigado, viu? E até a próxima. Hasta luego!